você pode usar o conteúdo para transformar a sua carreira? Esse é o tema do vídeo de hoje e eu quero começar deixando claro para vocês que o que a gente vai conversar daqui por diante pode virar realmente uma página, virar uma chave dentro da sua cabeça. Eu espero de verdade que esse vídeo te ajude com isso. O primeiro ponto é que você que está aí do outro lado me assistindo, possa ser que você já tenha uma profissão específica. Então, por exemplo, possa ser que você seja um nutricionista, um psicólogo, um personal trainer, uma confeiteira, uma maquiadora, influencer, enfim. Não importa o seu nicho, não importa a sua área, ou se você, assim como eu, fala sobre conteúdo, ou se você é um copy que tá ali, ó, por trás, escrevendo conteúdo. Mas o ponto é que o conteúdo, ele ainda é muito visto como o final, quando na verdade a gente precisa olhar para o conteúdo como o meio pelo qual a gente vai chegar em algum lugar. Hoje, quando a gente pensa no conteúdo e no digital, a gente deve considerar o quanto abre margem, abre espaço para uma mensagem chegar em espaços que a gente nem imaginava. Então você, por exemplo, um nutricionista que fora do digital teria um campo de atuação muito voltado para a localização, para aquele bairro, para aquela cidade em que ele atua, no digital ele consegue fazer com que a voz dele, a mensagem dele, o trabalho dele, a forma dele fazer atinja uma escala nacional ou fora do Brasil, né? Ele consegue passar a mensagem dele através do conteúdo. E isso abre caminhos, abre oportunidade. Então, assim, o centro desse vídeo é fazer com que vocês consigam enxergar que o conteúdo pode e vai, se você acreditar e tomar essa decisão, a transformar a carreira que você tem hoje num determinado estágio e fazer com que isso amplie numa proporção que nem você consiga se enxergar. Porque quando a sua forma de ensinar, a sua forma de fazer o seu trabalho, a sua forma de entregar o que você faz a alguém, isso é comunicado, seja aqui nessa plataforma, ou seja nas outras redes sociais, quando você consegue passar essa mensagem, o caminho ele se abre, sabe? A gente subestima, acha que pra vir pra cá pro digital, já precisa ter uma base, já precisa ser famoso, já precisa ter uma comunidade forte, já precisa, e não. Isso é uma construção através do conteúdo. E aí agora eu quero explicar pra vocês na prática como aconteceu isso comigo. Eu sou jornalista de formação e por muitos anos, por quase 10 anos, eu fui redatora, editora, fui copy, né? Então eu estive ali escrevendo matérias, artigos para muitas marcas, dei voz e contei a história de muitas marcas ao longo desses anos. Trabalhei 8 anos na equipe de conteúdo de um shopping, que é puro varejo, né? Um varejo com mais de 400 operações rodando. Então eu tive aí essa força de escrever para várias marcas e diferentes segmentos no mercado. Mas eu fui me incomodando com o fato de que nunca era a minha voz, eu não estava ali. Eu poderia ter alcançado muitas outras pessoas e ajudado inclusive colegas de profissão, outros redatores, outras redatoras que estavam começando, se eu dividisse o meu processo de jornada. Isso não aconteceu. Mas cerca de um ano atrás, essa chave virou na minha cabeça porque eu comecei a me sentir hipócrita. Eu comecei a pensar assim, poxa, eu não posso falar do que eu faço, porque hoje no digital o conteúdo tá aí. Hoje todo mundo tá produzindo conteúdo e eu que trabalho com isso há tantos anos não produzo conteúdo. Não estou aqui na frente das câmeras, não pego meu celular, não divido meu olhar, minha visão. Qual é o medo que eu tenho? Quais as barreiras que eu tenho? O que tá me impedindo? E eu tinha muitas camadas de barreiras, a começar pelo fato de eu estar inserida no mercado corporativo. Eu tinha vergonha e eu tinha medo do julgamento das pessoas. Eu não queria passar pela situação de ter que ir trabalhar no dia seguinte e todo mundo tá me olhando com aquela cara de eita, ela tava gravando um vídeo ontem. Então isso me impediu por muito tempo. Veja, isso foi maior do que o potencial de fazer com que eu ajude outras pessoas através do que eu tinha pra passar, sabe? Mas quando eu tomei essa decisão, não, eu vou passar a minha mensagem, eu vou produzir conteúdo e o conteúdo vai mudar minha vida, eu decidi isso, o conteúdo vai mudar minha vida. Talvez não agora, talvez não no próximo vídeo, mas ele vai mudar minha vida, ele já mudou minha vida antes. Começou mudando minha vida através, claro, da escrita, que era o que eu fazia, mas a partir do momento que eu tomei essa decisão, gente, literalmente eu comecei a ser vista. E quando eu comecei a ser vista, eu comecei a ser lembrada. E com pouquíssimo tempo, olha, com cerca de 2 a 3 meses, as pessoas começaram a entrar em contato comigo. Luana, que legal, os vídeos que você tá falando tá me ajudando muito. Você tá... Como que funciona o seu trabalho? O que você tem feito? Ó, eu tô com esse projeto, eu lembrei de você. Eu tô pensando nisso aqui, eu lembrei de você. Olha, na minha empresa tem isso aqui em aberto. Será que você poderia me ajudar? Então as oportunidades, elas foram acontecendo. E aí isso veio junto com a minha decisão de
empreender, né? Então fez muito sentido. Quando eu tomei a decisão de eu não vou voltar mais pro CLT e eu vou produzir conteúdos, foram duas grandes decisões e que eu não tinha muita previsibilidade, nem muito retorno de como as coisas seriam, mas eu confiei e confio que o conteúdo vai transformar a minha vida. Essa é a mensagem que eu carrego. E eu ajudo e inspiro outras pessoas a pensarem dessa forma e acreditarem também, né? Então, esse é o primeiro passo. Independente do que você faça na sua vida, no seu dia a dia, independente disso, o conteúdo é a oportunidade que você tem, é a melhor forma que você tem hoje no digital de chegar em lugares que você não conseguiria chegar. Ou que você precisaria investir muito tempo e muito dinheiro para chegar. Aqui não. Aqui eu sei, você pode não ter jeito, você pode ter medo e ter vergonha, mas pratica muito que você vai ficar bom. Pratica mesmo que você não poste os primeiros, mas faz pra você vencer as suas barreiras interiores, faz pra você se analisar. Ah, não, eu tô travando pra começar, depois que eu começo eu consigo desenvolver a ideia. Não, eu começo bem, depois eu esqueço o que eu tava falando. Então começa a se gravar pra você se perceber e vai anotando os pontos em que no próximo você já vai intencionalmente fazer diferente. Ah, não, eu tenho um problema que eu fico o tempo inteiro mexendo no cabelo. Ah, eu tenho um problema... Eu vou dar um exemplo meu. Eu tinha um grande problema de ficar, por exemplo, olhando pro retorno da câmera. E aí agora eu me concentro o meu olhar em olhar literalmente pra câmera, como se eu estivesse falando com você, pra você, como se eu estivesse olhando nos seus olhos. E isso foi prática, porque se você olhar, inclusive aqui nessa própria rede, nesse próprio canal, os meus primeiros vídeos, eu precisei que uma pessoa de fora me observasse e olhasse pra mim e comentasse isso. Olha, uma dica pra você, para de olhar pro retorno da câmera, feito eu fiz agora, começa a olhar para a câmera. Então assim, a gente precisa se autoanalisar também. Fazer esse exercício vai te ajudar. Não, porque eu fico nervosa, não sei como me expressar, ou eu gesticulo muito, ou eu gesticulo pouco, ou eu me perco. Enfim, começa a entender exatamente o que tá lhe impedindo de gravar o conteúdo. Mas o que eu quero deixar de principal aqui é: acredite no que você tem pra passar, que é especial. Passe através do conteúdo. O trabalho devolve, o conteúdo devolve também. Não adianta também você pensar que você vai postar um vídeo e vai mudar a sua vida. Não vai. Isso aí não vai. Isso aí é historinha pra você dormir. Mas a constância, ela vence, sabe? Quanto mais a gente faz, às vezes a gente não vê. Vou dar um outro exemplo pra vocês. Tava analisando os meus conteúdos orgânicos do mês de março deste ano. A gente tá em setembro, hoje é dia 9 de setembro. Em março, eu produzia, em média, 10 publicações mensais. Eu já tinha começado a produzir conteúdo. E aí dessas 10, 4 eram Reels. E aí eu fui olhar o resumo que o próprio Instagram faz agora do mês de agosto. E foram 25 Reels. Então assim, foi um crescimento absurdo. E a média de visualizações subiu organicamente de uns 14 mil para 75 mil orgânico. Então a gente não consegue ver, a gente não consegue muitas vezes isoladamente ver o resultado. Tipo, de um vídeo para outro, de um Reels para outro, provavelmente não mudou muita coisa. Mas quando eu pego o resultado que eu tava tendo lá atrás pro que eu tô tendo hoje, é absurdo. E quando eu começo a ver assim também, hoje as pessoas elas me enxergam de outra forma, sabe? Antes, quem sabia vamos dizer assim, do meu convívio, do que eu sabia ou não, se eu era uma boa profissional ou não, se eu fazia uma boa entrega ou não, eram apenas as pessoas em que estavam trabalhando comigo no dia a dia, mas é uma bolha, é um volume muito pequeno. Hoje eu passo uma mensagem na cabeça de muitas outras que não compram de mim, não são minhas clientes ainda, são seguidores, estão ali olhando meus conteúdos, ou são amigos de outras rodas, ou me conhecem de outros espaços. Mas eu passo uma mensagem para essas pessoas já conseguem me enxergar da forma que eu quero que elas me enxerguem através do conteúdo. Como uma mulher, como uma empresária, como alguém que saiu do CLT para empreender no digital, como alguém que tem coragem de seguir de acordo com o que acredita. E toda essa transformação veio através do conteúdo. Então, de verdade, eu desejo que esse vídeo seja um gás pra você, fale com você de certa forma, sabe? Te impulsione. Eu quero que esse vídeo seja um botãozinho de impulsionar, sabe assim? É o que eu desejo do fundo do coração. E se você gostou desse vídeo, me segue e ainda não tá inscrito aqui no canal, então se inscreva. Eu tô nessa caminhada aí já faz bastante tempo, mas aqui no YouTube eu sou nova. Então vai fazer muita diferença pra mim se você se inscrever nesse canal e me acompanhar nos próximos vídeos. Um beijo. Te espero lá, hein?